Está começando mais um programa Hora Extra e nesta edição você confere as seguintes notícias. Evento em escola na periferia de Goiânia chama atenção para a necessidade de combate ao trabalho infantil. 25 empresas goianas recebem o selo social de Empresa Amiga da Aprendizagem. E no bloco de entrevistas, o ministro Douglas Alencar Rodrigues fala sobre os impactos da reforma trabalhista na jurisprudência do TST e no direito coletivo. O Hora Extra está começando agora. Um dos maiores problemas sociais que ainda afetam o mundo com um grande impacto é o trabalho infantil. Clara violação dos direitos humanos, a exploração de crianças é uma triste realidade em vários países, assim como no Brasil. E com o objetivo de chamar a atenção da sociedade para a necessidade de combater o problema, o Fórum Goiano de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil realizou a 4ª edição do evento Viva o Tempo de Brincar e Aprender. Todo mundo sabe que criança precisa brincar, pular, dar asas à imaginação para crescer de forma saudável e feliz. Criança tem que brincar muito. Você gosta de brincar? Sim. E o que mais criança tem que fazer? Tem que estudar também? Sim. Você gosta de estudar? É bom demais ver a alegria da molecada, né? Mas enquanto elas brincam e se divertem, milhares de crianças e adolescentes brasileiros estão neste momento trabalhando, seja numa feira livre, borracharia, lava-jato ou zona rural. Estão em busca de um sustento e muitas vezes se submetem a trabalhos penosos. Aqui em Goiás, quase 20 mil alunos do 5º ao 9º ano de escolas públicas revelaram que trabalham fora de casa. O estudo foi feito em 2017 por meio de uma plataforma digital desenvolvida pelo Ministério Público do Trabalho e pela Organização Internacional do Trabalho. Segundo a Constituição brasileira, é proibido qualquer espécie de trabalho a menores de 14 anos. Depois dessa idade, até completar os 16, ele pode atuar só na condição de aprendiz. Também é proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos. Para combater o trabalho infanto-juvenil, o Tribunal Regional do Trabalho de Goiás, em parceria com outros órgãos, promove ações como esta, principalmente em escolas da periferia, onde são oferecidas atividades recreativas e culturais. A equipe distribui cartilhas e material educativo com o objetivo de sensibilizar os pais sobre os prejuízos do trabalho precoce para o futuro dos pequenos. O trabalho precoce, ele traz uma série de prejuízos. O primeiro deles é que aquela criança perdeu a oportunidade de desenvolver suas capacidades emocionais, intelectuais. Então, ela perdeu um momento precioso de formação do indivíduo. E, em segundo lugar, é o prejuízo físico mesmo. Porque, pensem bem, muitos trabalhos que os adultos podem fazer, a criança não pode, porque é um trabalho penoso para a criança. Ela vai ter um desgaste muito grande da sua formação óssea, do seu organismo. Então aquilo vai trazer um prejuízo sério que ela vai levar para o resto da vida. Segundo a coordenadora do Fórum Goiano de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, criança não precisa trabalhar para não se envolver na criminalidade. O caminho é investir em educação. O trabalho que é dado à criança e adolescente é aquele que o adulto não quer fazer porque é penoso, não paga ou paga pouco. Então é um resíduo, é um lixo de trabalho que é oportunizado às crianças, não promove o desenvolvimento humano pessoal delas, porque aquilo que elas aprendem vendendo uma goiaba na rua não as ajuda a entrar e construir uma carreira dentro de uma empresa, porque aquele conhecimento ali não a empodera. O que empodera uma criança e adolescente é a educação de qualidade, a qualificação profissional. Porque quando uma criança pobre está no campinho jogando futebol com uma bola de meia, as pessoas pensam que ela tem que trabalhar para não roubar. Agora, quando uma criança rica está jogando videogame dentro de casa, está tudo bem. Isso é falta de amorosidade, isso é falta de solidariedade. A gente tem que construir escolas esportivas nas periferias, nas comunidades, escolas melhores em tempo integral, para apoiar a mãe e o pai que trabalham, que querem ver seus filhos bem guardados, bem acolhidos e que os potenciais que eles trazem, que são imensos, possam ser desenvolvidos. Ela ressalta que o Fórum está sempre de olho, fiscalizando estabelecimentos para acabar com a exploração de mão de obra infantil. Para denunciar essa situação, é só baixar um aplicativo. Tem um aplicativo chamado Pardal, do MPT, você baixa no celular, você pode fazer qualquer denúncia relacionada a violações de direitos de criança e adolescente e relacionadas também às violações de direitos trabalhistas. Segundo o TRT 18,
todo esse trabalho de conscientização tem gerado bons resultados. Não estamos sozinhos nessa campanha, várias outras entidades públicas e organizações não governamentais integram o fórum, o FEPE-Tiago, e juntos a gente vai aumentando as chances de crescer as políticas públicas na nossa sociedade. Tem pai e mãe que entenderam a mensagem direitinho. Não é mais tempo de escravidão, né? Não existe isso. Criança tem que estudar. Em primeiro lugar, a escola. Não gostaria de ver meus filhos trabalhando, mesmo na dificuldade para sobreviver, não ter que trabalhar. Eu mesmo forçar para trabalhar para eles, ver a vida deles, dar o melhor do estudo para eles, né? Para eles poderem sobreviver melhor. É isso aí. Vamos deixar as crianças serem crianças. Essa fase boa da vida passa tão rápido, então tem que aproveitar. Incentivar a contratação de aprendizes é uma das soluções para se combater a exploração de mão de obra de jovens no mercado de trabalho. Pensando nisso, o Ministério Público do Trabalho, em Goiás, decidiu premiar as empresas amigas da aprendizagem. Veja na reportagem a seguir. Elas cumpriram a lei, contrataram menores aprendizes, conforme manda a legislação, e agora merecem receber o selo social de empresa amiga da aprendizagem. O projeto foi idealizado pela Procuradoria do Trabalho de Anápolis e apoiado pelo Ministério Público do Trabalho, em Goiás. E até então a nossa história, até pela tradição, era mesmo de fazer a aplicação das punições legais àqueles que descumprem a lei. Mas aí, dentro desse viés de ficar do lado, de uma forma mais ampla, daqueles que estão observando a legislação, nós decidimos também dar um prêmio para aqueles que estão cumprindo a lei. Para que eles apenas não saibam que o MPT está atuando contra aqueles que descumpriram, mas também que o MPT reconhece a conduta daqueles que cumpriram a legislação. Renata representa uma das 25 empresas premiadas na cerimônia. Para ela é importante esse tipo de reconhecimento. É algo muito bom, né? Porque nós viemos mantendo esses menores aprendizes na Unimed desde quando foi obrigatória a lei. E hoje mantemos não só para cumprir cota, mas também porque nós vemos que é um trabalho social também, né? Que é a inserção do menor no mercado de trabalho. Ela conta que atualmente a empresa possui 7 menores aprendizes, entre 14 e 16 anos. Além da remuneração, eles recebem benefícios como vale alimentação, transporte e plano de saúde. São adolescentes que têm muito a oferecer ao mercado de trabalho. A vantagem em contratar o menor aprendiz é que a gente forma ele desde o início, né? Então, ele não vem com nenhum vício de outro serviço, não vem com nada formado. Temos muitos casos de menores aprendizes que, após o término do contrato, foram contratados como estagiários e, posteriormente, foram contratados via CLT. Este vídeo produzido pelo Ministério Público do Trabalho mostra como a lei tem mudado a vida de muitos jovens, que começam a se profissionalizar sem abandonar os estudos. Acordo 5 horas da manhã para tomar banho, lanchar, pego o ônibus 6 horas, vou pro curso, do curso eu venho para Japel, almoço aqui, começo a trabalhar, saio daqui, o ônibus da empresa me deixar no terminal, do terminal vou para a escola, da escola eu volto para casa. Chego aqui 7h20, almoço aqui, saio meio-dia, vou para o curso 1h30 que eu entro, fico até 5h30 lá. Eu falo que mudou, né? Agora eu virei homem, né? Consegui um serviço, ajudando eles em casa. Ixi, minha vida era bagunçada, né? Que eu não tinha horário certo para fazer nada, acordava a hora que queria. Aí com esse projeto, esse programa, eu acordo cedo, trabalho, faço os treinos, ajudo minha mãe, né, em casa também, que mudou minha vida toda, né? De acordo com a lei da aprendizagem, as empresas devem ocupar no mínimo entre 5% e 15% das vagas com jovens de 14 a 24 anos, matriculados no ensino fundamental ou médio, ou que já tenham concluído o ensino médio. Caso contrário, podem ser punidas. A regra só não vale para as micro e pequenas empresas. Para quem não cumpre a cota e denunciado no Ministério Público do Trabalho, é instaurado um inquérito civil e no decorrer desse inquérito civil, se verificado o não cumprimento da legislação, essa empresa, esse explorador pode ser responsabilizado pelo não cumprimento da cota, ou administrativamente ou no âmbito do judiciário trabalhista. Dados mostram que Goiás possui atualmente cerca de 17 mil adolescentes trabalhando na condição de menor aprendiz.
O estado também já ocupa o segundo lugar em número de contratações no ranking nacional da aprendizagem profissional, só perde para o Ceará. Por outro lado, ainda há muitas crianças e adolescentes trabalhando em atividades irregulares. Por isso, o Ministério Público do Trabalho acredita que incentivar as empresas a cumprirem a lei é uma forma de combater o trabalho infanto-juvenil. Ações como essa trazem benefícios tanto para os menores quanto para os empregadores. Primeiramente, o próprio adolescente, a sua unidade familiar, quem ganha com isso, porque é um ser humano que está sendo qualificado, é um ser humano que está sendo fomentado a permanecer na escola, porque o contrato de aprendizagem determina que o adolescente esteja estudando, frequentando um curso técnico e fazendo a parte prática na empresa. Então, o adolescente e a família ganham, a sociedade ganha porque são mais pessoas qualificadas no seio social, na teia social, e o Estado também ganha, porque são pessoas que têm maior potencial para estar no mercado formal de trabalho, então são pessoas que não vão precisar da assistência social e muito menos contribuir muitas vezes de forma negativa para a segurança pública em termos de criminalidade. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás esteve presente na premiação e elogiou a iniciativa. Uma iniciativa que vem em excelente hora, no momento em que o país sofre uma crise de desemprego muito grande, né, e com números alarmantes também de crianças que são colocadas em situação de risco ao ser exigido um trabalho precoce, que acaba subtraindo dessas crianças a oportunidade de desenvolvimento completo, através não só do processo lúdico de brincar na idade adequada, como também subtraímos dessas crianças a própria oportunidade de educação, de estudo, de capacitação que possa torná-las aptas a ocupar empregos melhores, empregos dignos e com isso permitir uma mobilidade social no futuro. No próximo bloco, o ministro Douglas Alencar Rodrigues fala sobre o impacto da reforma trabalhista na jurisprudência do TST e no direito coletivo. Veja a seguir. Diminuição no volume de novas ações, redução do estoque de processos na Justiça do Trabalho e alterações relativas a aspectos processuais estão entre as principais consequências da Lei 13.467 de 2017, após 1 ano e meio de vigência. O cenário ainda é de incerteza, já que mais de 20 ações questionam artigos da nova lei no STF. E para falar sobre os impactos da reforma trabalhista na jurisprudência do TST e no direito coletivo, o nosso convidado de hoje é o ministro do TST, Douglas Alencar Rodrigues. Seja bem-vindo à Hora Extra, ministro. Obrigado, um prazer e uma honra poder participar deste programa. Ministro, as pessoas continuarão vindo a juízo, porque não terão outro caminho a não ser procurar a Justiça do Trabalho, né? E o fato é que houve uma diminuição na demanda. Mas isso tem reflexo hoje no TST? Bem, um dos efeitos da reforma trabalhista foi, sem dúvida, causar a redução do volume de ações. E isso em razão de um certo receio das chamadas demandas aventureiras, demandas exageradas, porque um dos pontos da reforma foi a introdução da chamada sucumbência. Antes havia a regra da gratuidade da justiça, agora há um custo, há um ônus a ser suportado que envolve, além do pagamento de custos processuais, a condenação em honorários advocatícios. Mas esse impacto da reforma trabalhista gerando uma diminuição das ações ainda não foi sentido no TST. O senhor acredita que isso levará algum tempo ainda? Isso, é preciso que, como se fosse uma onda, as demandas continuam chegando ao TST em volume expressivo, são casos que já estavam tramitando pelos vários tribunais regionais do trabalho e nós ainda não conseguimos sentir esse impacto. Ministro, a advogada Carla Zanini tem uma pergunta a fazer e que ela fala que realmente a reforma ainda não refletiu, né, na demanda no TST. Vamos ouvir? Olá, ministro Douglas. A minha pergunta é, tendo em vista o alto número de demanda que está subindo para o Tribunal Superior do Trabalho, o que o Tribunal Superior, o TST, está fazendo para evitar que ele seja comparado a um tribunal de terceiro grau?
Agora, de fato, a doutora Carla tocou num ponto importante que diz respeito ao papel do Tribunal Superior do Trabalho. Não foi pensado para ser uma terceira instância. Muito ao contrário, não há um direito subjetivo da parte ou das partes em acessarem ao TST. Na verdade, o TST cumpre uma função política de preservação da unidade interpretativa do direito que é aplicado, do conjunto de regras e princípios que são aplicados pelos juízes e tribunais do trabalho. E muito interessante, por falar em jurisprudência, com relação à uniformização dessa jurisprudência, os ministros enfrentam hoje um impasse, né? Já que para a criação de súmulas, a reforma trabalhista trouxe critérios quase impossíveis de serem cumpridos, né? E, por outro lado, é preciso rever as súmulas que não mais se adequam às novas regras. Como é que está sendo isso para os ministros? É muito difícil? A autonomia dos tribunais foi ferida? Bem, o legislador da reforma trabalhista introduziu um critério bastante oneroso, de difícil atendimento, no artigo 702, inciso 1º, a linha F, exigindo que quaisquer alterações na jurisprudência, inclusive o cancelamento de súmulas ou a edição de orientações jurisprudenciais, se faça a partir de uma votação qualificadíssima. Seriam 2/3 dos membros do tribunal que poderiam revisar a jurisprudência depois de 2/3 das turmas terem decidido a matéria de forma unânime em 10 sessões diferentes. Ou seja, o legislador cuidou de regular uma questão que historicamente sempre esteve reservada à economia interna, aos regimentos internos dos tribunais. É assim em relação ao Supremo, ao STJ, aos tribunais de justiça, aos tribunais regionais federais. Mas em relação à Justiça do Trabalho, acabou o legislador optando por criar um critério que, a meu sentir, viola sim o texto constitucional. Viola o que nós chamamos de autogoverno do Poder Judiciário. E mais do que isso, mais do que esse aspecto formal, o critério acabou sendo mesmo desproporcional, inviabilizando, no caso do TST, o cumprimento da sua função precípua, que é pacificar a jurisprudência, dissipar esse estado de dúvida, de incerteza que muitas vezes se instala a partir dessas decisões divergentes dos vários tribunais regionais do trabalho do país. E nós agora vivemos um impasse, porque temos uma regra legal que ainda não foi afastada do mundo jurídico. O TST, inclusive, designou uma sessão para enfrentar a constitucionalidade ou não desta disposição legal, mas em razão da propositura de uma ação declaratória de constitucionalidade no Supremo, a maioria dos ministros entendeu que seria conveniente, prudente, aguardar-se a manifestação do Supremo. E isso leva a esse estado agora desconfortável de um volume imenso de súmulas e orientações jurisprudenciais em vigor, que são contrárias à própria Lei 13.467, a Lei da Reforma Trabalhista. É um paradoxo que precisa ser urgentemente superado. Tem que esperar o Supremo, então? Eu defendi que não, mas a maioria entendeu que sim. E, como a maioria é sempre sábia, teremos que esperar, sim, o Supremo Tribunal Federal. Ok, ministro, nós vamos para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com o ministro do TST, Douglas Alencar Rodrigues, sobre os impactos da reforma trabalhista na jurisprudência do TST e também no direito coletivo. Não saia daí, voltamos já. Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com o ministro Douglas Alencar Rodrigues sobre os impactos da reforma trabalhista na jurisprudência do TST e também no direito coletivo do trabalho. Ministro, o Instituto da Transcendência, que teve critérios definidos pela reforma, pode limitar o número de recursos ao TST? Com certeza. A transcendência foi pensada no ano de 2001, mas não houve a regulamentação desses critérios. Apenas agora, em 2017, o legislador acabou disciplinando a questão e introduziu os critérios da transcendência econômica, transcendência social, política e jurídica. E a grande novidade é que as decisões dos relatores em agravos de instrumento já no TST são decisões irrecorríveis quando afirmam a ausência dessa transcendência.
No caso do recurso de revista, reconhecida a transcendência, o processo vai a julgamento no colegiado, na turma, mas afirmada a ausência da transcendência por decisão solitária, singular do relator, admite-se apenas um único recurso, que é o recurso de agravo interno. Mantida a decisão, nenhum recurso mais será cabível. Portanto, a tendência com a transcendência é diminuir os recursos internos no âmbito do próprio Tribunal Superior do Trabalho e mesmo os recursos que poderiam ser endereçados ao Supremo Tribunal Federal. Ministro, mudando agora para a questão do direito coletivo, que impactos a prevalência do negociado sobre o legislado tem no papel do sindicato? Um dos pontos mais importantes da reforma foi o que tocou na organização sindical brasileira, seja naquilo que alcança o custeio dessas entidades, seja especificamente na regulamentação da chamada autonomia negocial coletiva. Nós sabemos que a reforma, nesse aspecto, foi precedida de decisões do Supremo Tribunal Federal, decisões que indicaram haver um erro na jurisprudência do TST, porque o TST considerava, a partir de um princípio que a doutrina denominou de adequação setorial negociada, que uma vez positivado, uma vez inscrito em lei um determinado direito, não seria possível que esse direito fosse objeto de uma transação coletiva, salvo se a transação ampliasse os níveis de proteção previstos na lei. O Supremo disse que não é assim, que os sindicatos foram prestigiados, que detêm sim o poder negocial amplo e, portanto, o legislador agora regulamentou nos artigos 611A e 611B quais são as matérias que podem e as que não podem ser objeto de uma negociação coletiva. A meu sentir, só essa regulamentação já bastaria, seria suficiente para que nós tivéssemos um novo cenário na regulação das relações entre o capital e o trabalho, um diálogo social mais adequado. Isso tudo, obviamente, sem prejuízo de que nós discutíssemos a conveniência de construirmos uma organização sindical mais representativa. Por exemplo, com o fim da chamada contribuição sindical compulsória. Nós avançamos nessa direção e nós sabemos também que as reações são imensas, porque as organizações sindicais no Brasil estavam acostumadas a uma realidade implantada a partir da década de 30 do século passado. A Constituição de 88 não conseguiu romper em termos absolutos com as amarras corporativistas da unicidade sindical e do imposto sindical, a chamada contribuição sindical compulsória, e esta contribuição agora, chancelada pelo Supremo, deixou de ser obrigatória para os que não são associados. Vamos ouvir agora a pergunta do Tiago Domiciano, que é secretário-geral da presidência do TRT 18. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o ministro Douglas, que foi meu chefe lá no Tribunal Superior do Trabalho. E na condição de apaixonado pelo direito coletivo, gostaria de colher dele a sua opinião sobre a possibilidade aí nesse novo modelo sindical de financiamento, né, com o fim do imposto sindical, do estabelecimento de direitos exclusivamente para os empregados filiados do sindicato obreiro, como uma forma de incentivar aí a filiação para uma preservação de saúde econômico-financeira. Bem, eu cumprimento o doutor Tiago, agradeço a pergunta, um servidor brilhante, competente, destacado, e tocou numa questão que já me vem ocupando as reflexões, que é exatamente essa que diz com a possibilidade de os sindicatos negociarem coletivamente vantagens ou condições diferenciadas para aqueles que são associados. Antes dessa alteração da reforma trabalhista, nós tínhamos um cenário em que todos os trabalhadores, associados ou não, contribuíam para a atuação do sindicato, o chamado imposto sindical, ou a contribuição sindical compulsória. Com a reforma isso mudou. E agora é sim possível, diante dessa situação diferenciada, que existam vantagens, é o que penso, vantagens diferenciadas para os trabalhadores que são sindicalizados. De um lado, o sindicato continua representando toda a categoria e na negociação deve continuar representando, criando vantagens, normas e condições de trabalho para todos, mas em relação aos que são sindicalizados, que não são exatamente idênticos, não estão na mesma situação jurídica
do que aqueles que não são, é possível, penso, que se estabeleçam sim negociações ou vantagens diferenciadas para esses trabalhadores. Isso, obviamente, pode ser problematizado à luz do princípio da ampla representação sindical, mas uma noção básica de isonomia reclama um tratamento compatível com as circunstâncias ou as condições que cada qual dos conjuntos de trabalhadores se encontram. Se nós temos grupos de trabalhadores em situações diferentes, nada mais razoável que a negociação coletiva possa também contemplar vantagens diferenciadas para esses trabalhadores. Penso plenamente possível e cumprimento o Dr. Tiago pela pergunta. Ok, ministro, muito obrigada pelos importantes esclarecimentos aqui acerca do assunto. Obrigado, um prazer, sempre à disposição. O Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com o ministro do TST, Douglas Alencar Rodrigues, sobre os reflexos e impactos da reforma trabalhista na jurisprudência do TST e no direito coletivo do trabalho. Obrigada por sua atenção. Não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelas redes sociais e pela rádio web. Até a próxima semana.